No nosso programa dessa semana, especialidade Ciência para a Vida, nós temos um assunto muito importante e um convidado também que irá nos trazer importantes informações sobre um assunto polêmico: maconha, cannabis sativum. O que é isso? É algo tão controverso na sociedade, mas sem o conhecimento, sem nós sabermos qual é a razão das coisas, fica difícil nós fazermos uma opinião. Na verdade, nós precisamos de conhecer mais para que possamos fazer ciência para a vida. E hoje, com a presença do Sérgio Rocha, pesquisador, diretor de uma empresa Adua. Depois nós vamos perguntar a ele o que significa isso. Geógrafo, uma longa experiência já com essa cultura, trazendo informações que são importantes para todos nós, especialmente como um remédio. Não é estarmos usando algo proibido pela lei ou pelas leis, mas algo que pode trazer uma informação importante, uma solução para inúmeras pessoas que têm enfermidades. Diante disso, nós vamos apresentar a vocês Sérgio Rocha. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Geógrafo, agrônomo, pesquisador, fazendo doutorado na fitotecnia. O que você diria para nós a respeito dessa empresa, especialmente do nome? E qual que é o objetivo dela? Pessoal, é um prazer participar desse programa, o convite, para a gente poder falar de um assunto que tem tanta relevância, tanta importância para a sociedade. Bem, a Adua Cannabis, ela surgiu a partir de uma ideia de um fato histórico, que foi a Batalha de Adwa, uma guerra que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, uma batalha que aconteceu na Etiópia durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Itália tentou invadir e colonizar o território etíope. Para quem não sabe, a Etiópia é o único país africano que nunca foi colonizado, resistiu a todos os processos de colonização. E durante a Segunda Guerra Mundial, a Etiópia, como sempre, um país muito pobre, com uma tecnologia bélica ainda muito rudimentar, e a Itália, naquela época, já uma potência. Então, durante a tentativa de invasão e de colonização, o exército etíope desenvolveu uma estratégia militar baseada nos conhecimentos de clima, de solo, de relevo, conhecimentos geográficos da região. E estratégias militares muito rústicas, como, por exemplo, cavar buracos em locais estratégicos para que os tanques italianos caíssem nos buracos. E durante a Batalha de Adwa, com essas estratégias, eles conseguiram reverter o direcionamento da guerra e expulsar o exército italiano de seus territórios, impedindo, então, a colonização. E baseado nessa história, hoje a gente percebe que o mercado brasileiro é um mercado potencial muito grande para a cannabis a nível global. Existem várias empresas internacionais que, de certa forma, querem entrar no mercado brasileiro. E o Brasil não tem a mesma tecnologia de ponta, ou pelo menos acesso a baixo custo à tecnologia de ponta que países como Estados Unidos, Israel, China, Canadá possuem. Mas a gente tem um conhecimento de clima, de solo, de relevo, a gente tem um know-how em agricultura que permite com que a gente seja competitivo internacionalmente perante a esses países. Então a gente acredita que se a gente utilizar esse conhecimento, esse know-how que a gente tem de agricultura, também pensando para o mercado da cannabis, a gente pode ser competitivo a nível internacional e impedir que o mercado nacional seja, entre aspas, colonizado por essas empresas estrangeiras. Então o nome da empresa surgiu com essa perspectiva da gente desenvolver tecnologia nacional para que o Brasil possa ser competitivo e mantenha a nossa hegemonia, digamos, econômica. Parabéns, Sérgio. Aliás, um nome maravilhoso, Tem uma conotação histórica e objetividade extraordinária. Mas, afinal de contas, cannabis ou maconha? Explica para nós, para os nossos telespectadores, porque existe sempre aquela resistência, não é? E só o conhecimento, só a ciência é que realmente pode trazer informações para toda a sociedade. Bem, na verdade, a gente está falando de uma mesma planta.
tá? O termo maconha, né, ele é um termo popular para a espécie cannabis sativa. A questão é que a cannabis ela tem muitos outros usos, além desse uso que a gente popularmente conhece, que é o uso como droga, como uma substância psicotrópica. Na verdade, ela tem muitos mais usos, digamos assim, benéficos para a nossa sociedade e que a gente explora muito pouco esses usos, né? Então, a planta, na verdade, é a mesma. Porém, o que a gente, aqui na nossa pesquisa e na empresa, o que a gente aborda é o lado medicinal, o lado industrial, os usos medicinais e industriais dessa planta, e não o uso psicotrópico ou o uso como droga. Essa é uma abordagem que não entra dentro do nosso escopo de trabalho, até porque não é a realidade do país que a gente vive hoje. A gente sabe que a legislação ela vem avançando para questões do uso medicinal, do uso industrial dessa planta, então a gente também busca trabalhar dentro daquilo que a legislação brasileira nos permite, para que as pesquisas também possam caminhar com segurança. Quais os produtos que essa planta pode produzir que poderia, por exemplo, ajudar nos problemas neurológicos? Você poderia explicar para nós? Hoje essa planta já existem mais de 25 mil produtos registrados que foram feitos a partir da cannabis, né? E a gente tem produtos tanto para a área médica, mas também a gente tem produtos, por exemplo, para a indústria de transformação dos bioplásticos, por exemplo, tecidos, papel, alimentos, cosméticos. Então existe uma infinidade de outros produtos. Na área medicinal, já existem dezenas de doenças que podem ser tratadas através do uso da cannabis. Então, a gente tem essas doenças neurológicas, né, doenças de difícil tratamento. A gente tem também dor, por exemplo, dor crônica. Alguns tipos de câncer também já existe a possibilidade do uso da cannabis. A Anvisa mesmo já reconhece para mais de 10 finalidades, a Anvisa já reconhece a possibilidade do uso da cannabis sativa. Então, há uma gama de aplicações que essa planta realmente tem para a nossa sociedade. Nós vemos nos seus experimentos uma série de plantas. São plantas diferentes, com potenciais diferentes? O que vocês estão pesquisando, afinal? Os trabalhos ali eles iniciaram num programa de melhoramento genético. Então, dentro de um programa de melhoramento genético, as fases iniciais é o que a gente chama de formação de uma população base. Então, o que a gente está tentando fazer nesse momento é caracterizar diferentes plantas para identificar qual que é o potencial de cada uma daquelas plantas dentro de um programa de melhoramento genético. Então, a gente quer adaptar essas plantas aos diferentes climas, microclimas brasileiros, né, para que a gente possa ter, então, altas produtividades dentro daquelas regiões. E para diferentes finalidades. Então, uma planta que for direcionada para o uso das fibras é uma planta diferente daquela que a gente vai utilizar para fins medicinais, que também vai ser uma planta diferente daquela que a gente vai utilizar, por exemplo, para fins alimentícios. Então, o objetivo ali do programa, primeiramente, é identificar as diferentes variedades, caracterizar essas plantas e, posteriormente, poder melhorá-las especificamente para um setor da indústria, seja farmácia, seja indústria alimentícia, indústria têxtil, enfim, dependendo da demanda do mercado. Há uma grande preocupação de todos nós, problemas neurológicos. Você poderia citar algum exemplo onde o canabidiol ou uma outra substância poderia atuar, auxiliando as pessoas, ou até os nossos filhos, né, que às vezes têm problemas, parentes, pudesse controlar? Tem alguma coisa mais específica que você poderia trazer para os nossos? A epilepsia, por exemplo, né? A epilepsia. Epilepsia é um bom exemplo. E que produto seria o canabidiol? O CBD, né, que é o canabidiol. O CBD é a sigla, né, do canabidiol. Né? Explica para os nossos telespectadores o que é o CBD. A cannabis ela produz mais de 100 compostos que são chamados de canabinoides. Tá? Esses canabinoides, entre eles, a gente tem o CBD, que é o canabidiol. Esse é um dos compostos que tem sido mais utilizados na medicina atualmente, porque é um dos que mais foi estudado até esse momento. Né? Então, para a epilepsia, por exemplo, o canabidiol é o canabinoide recomendado para o tratamento de epilepsia. Inclusive, as primeiras pesquisas a nível mundial que comprovaram a eficácia do CBD foram feitas aqui no Brasil, por um pesquisador, Elisaldo Carlini, que é considerado aqui no Brasil o pai da cannabis medicinal. Né? Então, o Brasil ele tem uma representatividade muito grande em questão de pesquisa com cannabis. Desde a década de 70 já esses estudos são feitos aqui no país. E existem outros canabinoides que também têm uso medicinal, como, por exemplo, o CBN,
ou o CBG, que é o canabigerol. Então, existem vários canabinoides que essa planta produz e que agora a medicina está explorando mais outros possíveis usos. Por exemplo, para finalidade de dor. O canabinoide que é utilizado é o THC, porém esse é o mesmo canabinoide que tem um efeito psicotrópico. Então a medicina está tentando trabalhar de como que a gente faz para tirar esse efeito colateral, digamos assim, dessa substância, para que ela possa também ser utilizada para fins medicinais, mas sem o efeito colateral que seria o barato da substância psicotrópica. Então, à medida que a gente vai tendo mais estudos, a gente consegue ter mais segurança para recomendar esses diferentes canabinoides para diferentes finalidades terapêuticas. Tá ótimo. Olha, o papo está excelente, muito bom, mas nós temos que terminar, que o nosso tempo é limitado, mas nós vamos continuar a nossa entrevista altamente importante, porque além da opinião, a necessidade de parecer. E para nós termos o parecer, nós temos que buscar pessoas que entendem do assunto. Fique conosco com a entrevista do nosso pesquisador, geógrafo, agrônomo, empresário, Sérgio Rocha. Vai nos explicar um pouco mais sobre a famosa maconha, a cannabis sativa. TV Viçosa, trazendo até você ciência para a vida. Estamos de volta com o programa Especialidade Ciência para a Vida. E hoje, com um assunto muito especial. Maconha, cannabis sativa, afinal de contas, o que é isso? Sérgio Rocha, pesquisador, geógrafo, agrônomo, doutorando, empresário, trazendo para nós excelentes informações. Sérgio, mais uma vez, é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Afinal de contas, como que vocês estão atuando nesse limite entre aquilo que é um produto alucinógeno e aquilo que é um produto medicinal? O primeiro passo, professor, foi garantir que a gente estivesse atuando dentro da lei, né? Que a gente pudesse realizar as pesquisas com a segurança de que as autoridades permitissem que a gente realizasse as pesquisas. Então, nesse caso, a gente teve que acionar a Justiça Federal, né, para conseguir uma autorização através de uma decisão judicial, que hoje a empresa detém uma decisão judicial para poder desenvolver pesquisas com a planta, e a partir disso nós fizemos um contrato com a Universidade Federal de Viçosa para desenvolver essas pesquisas então em parceria entre a empresa, que possui a autorização, e a universidade, que possui um know-how, né, em pesquisa agronômica muito grande. Então, através dessa decisão judicial, a gente tem essa segurança legal para poder realizar as pesquisas com essa planta. Um dos pontos que a gente busca trabalhar é justamente que a legislação atual não permite plantas com altos teores ou remédios com altos teores de THC, que é o princípio ativo que tem o poder psicotrópico utilizado como droga. Então, um dos trabalhos que a gente faz é desenvolver plantas que tenham um limite dessa substância. Então, esse é um dos trabalhos na linha de melhoramento genético que a gente tem feito, é justamente buscar plantas que, dentro das condições climáticas brasileiras, mantenham uma restrição na quantidade, na concentração desse tipo de composto. Uma coisa curiosa, onde é que vocês conseguiram essas espécies? A gente trouxe material dos Estados Unidos, algumas plantas vieram dos Estados Unidos, outras vieram da Colômbia e também da Europa. Tá? Foram as principais fontes que a gente conseguiu materiais para utilizar nas pesquisas. Bom, nós temos a espécie, né? Isso. Aí vocês trabalham com cultivares. Com variedades, isso. Variedades. Isso. E quantas variedades hoje vocês estão trabalhando? A gente já conseguiu ali cerca de 30 materiais genéticos diferentes, através de cruzamentos, né? A gente já conseguiu mais ou menos 30 materiais diferentes. Agora, a gente está avançando com essas gerações para selecionar aqueles materiais com características ideais para que a gente possa tentar um registro dessas variedades. Ok. Bom, então vocês têm essas plantações numa casa de vegetação, com toda a segurança, e pegam esses produtos e levam para o laboratório e analisam? Isso. A gente faz análise tanto da parte química
dos canabinoides, então para fins medicinais, a composição de cada um dos canabinoides, né? Mas também a gente faz a análise das fibras, por exemplo, para verificar o potencial desse material para a indústria de celulose ou para a indústria têxtil. Então a gente trabalha a gente tem essas linhas de pesquisa. Além disso, a gente também trabalha com a área de defensivos agrícolas, ou seja, avaliando que tipo de praga pode estar incidindo na planta para desenvolvimento de defensivos agrícolas específicos para essa cultura. Também na área de nutrição mineral, ou seja, para desenvolver formulações de fertilizantes que possam ser utilizados para o cultivo dessas plantas. E também a gente tem trabalhado agora com análise de imagens, né, para poder fazer a caracterização dessas plantas através do uso de imagens celulares ou drones. Então, um pouco dessa agricultura 4.0, a gente também já tem trabalhado um pouco com essa linha de pesquisa. Como vocês pensam, por exemplo, uma separação entre o cultivo da cannabis e as grandes culturas? Na verdade, a gente pensa em integrar, né? A gente acredita que é possível, sim, a gente trabalhar com rotação, com integração de culturas, tá? Inclusive, com a própria cana-de-açúcar, a gente sabe que existe um potencial de consorciar essas culturas, já que a cannabis ela produz algumas bactérias endofíticas, que são chamadas, e essas bactérias podem beneficiar cultivos como, por exemplo, a cana-de-açúcar. Então, a gente não vê como uma competição, como uma substituição, mas a gente vê como, na verdade, mais uma alternativa para os produtores de mais uma cultura agrícola que tem um grande valor no mercado, é mais uma alternativa, na verdade, do que uma planta que vem para competir ou para substituir alguma cultura agrícola que a gente já utiliza. Eu vou te fazer uma pergunta bem capciosa. Afinal de contas, como que a sociedade, depois, por exemplo, a Polícia Federal vai separar aquilo que é trigo do joio, aquilo que vai separar uma planta que vai ser um alucinógeno da outra que é medicinal? Eu acho que o principal controle nesse caso ele tem que vir na origem, né? É o controle, então, de qual é a empresa que está fornecendo o material genético propagativo, ou as sementes, ou as mudas que vão ser utilizadas para o cultivo, né? Então, acredito que a fiscalização ela deve ocorrer nas empresas que estão distribuindo o material genético, a semente, a muda, e aí você consegue ter um controle maior. E, lógico, você vai precisar de fiscalização com amostragem, né? Depois que o produtor fizer a colheita, ele obrigatoriamente vai ter que fazer uma amostragem, mandar aquele material para o laboratório, para garantir que os teores, a composição química, está dentro do que a legislação vier, né, a instituir. Você citou a questão medicinal. Maravilha, eu acho. Há algum hospital, alguma clínica que hoje está autorizada a utilizar esses remédios? Professor, hoje qualquer médico pode receitar. É mesmo? Qualquer médico ele tem autonomia para receitar um medicamento à base de cannabis. E já existem na farmácia ao menos 5 produtos que o paciente já sai do consultório do médico com a receita, uma receita daquela tipo azul, é como se fosse um medicamento controlado, então uma receita que vai ficar retida na farmácia, mas o paciente já sai do consultório com a receita e já pode ir direto na farmácia adquirir o produto. Outra alternativa, ele também solicitar à Anvisa uma autorização para importar o produto. Então, hoje está mais fácil do paciente ter acesso ao tratamento à base de cannabis. Você tem noção de preço? O preço pode variar, né, de acordo com a marca e a concentração do produto. Os produtos com menor concentração, eles estão a partir de aproximadamente R$300, mas a gente tem produtos mais concentrados que podem chegar próximo a R$3.000. E aí vai depender da demanda do paciente, porque um frasco tem mais ou menos 30 ml. Então, também dá de acordo com a demanda de uso do paciente ao longo do mês. Vamos falar agora da empresa. Afinal de contas, você é um empresário. Meus parabéns. Um empreendedor, coisa que nós desejamos dentro da nossa universidade, dentro dos nossos profissionais, dentro dos nossos alunos que são formados. Uma mente brilhante. Afinal de contas, o que é a sua empresa? Eu poderia investir, embora não tenha recurso para isso? Onde vocês querem chegar? Da onde surgiu essa ideia? Conta para nós o que é a sua empresa e aonde vocês querem chegar, quais as expectativas, quem pode investir e, quem sabe, os nossos telespectadores poderão também nos associar entre aspas, desculpe aqui, uma pequena empresa de Viçosa que pode se tornar uma grande multinacional. Bem, professor, a ideia da ADO ela surgiu justamente por a gente identificar que faltam tecnologias nacionais para esse mercado poder se instalar no país.
Então a gente desenvolve tecnologias para quem quer produzir cannabis. A gente não produz cannabis. O nosso foco é desenvolver variedades, ou seja, sementes e mudas para fornecer para aqueles produtores que desejam cultivar. Além disso, a gente também desenvolve fertilizantes, né, nessa linha dos insumos que também são necessários para o cultivo da planta, e a gente também desenvolve um software de agricultura 4.0 que auxilia o produtor na rastreabilidade de todo o processo produtivo, auxilia também em controlar a quantidade de plantas que ele tem, fornecer depois esses dados para quem vai adquirir aquele produto dele. Então a gente também trabalha com essa área da agricultura 4.0. Hoje a gente é uma empresa que está incubada dentro do Parque Tecnológico da Universidade Federal de Viçosa, então a gente passou por todos esses programas de formação empreendedora da universidade. A gente já recebeu investimento anjo e também já tivemos aporte do governo federal através de editais de fomento. E hoje a gente está em negociação para uma segunda rodada de captação de investimento, agora buscando um investimento um pouco maior, um seed, um pré-seed, já que a empresa pretende escalar para poder fornecer o nosso software para mais empresas. Hoje o nosso software já está sendo utilizado por empresas lá no Uruguai, onde o mercado já é regulado, é um mercado legal. Então a gente acredita que tem a possibilidade de a gente expandir, não só para o Brasil, mas também que a gente possa atender outros países aqui da América do Sul e também de outras partes do mundo. Ótimo, excelente. Eu só gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores, empresa anjo, o que é isso? O investidor anjo, né, ele geralmente é aquele investidor que ele vai chegar numa fase inicial do negócio e que ele também tem o interesse de acompanhar as fases iniciais do desenvolvimento da empresa. Então ele é um anjo porque ele chega num momento onde a empresa ainda não está plenamente consolidada, em que ainda existe um risco maior, e ele ali funciona como um guia realmente para auxiliar nos primeiros passos. Então, a gente já passou por essa etapa, a gente já conseguiu esse investidor anjo há cerca de 1 ano e meio atrás, e agora a gente está bem melhor estruturado para poder buscar investimentos um pouco maiores. Então isso quer dizer que se as pessoas quiserem investir na sua empresa, poderão investir como se fossem ações? Sim, hoje a gente é uma empresa limitada, né, uma LTDA, então a gente tem cotas, na verdade, não são ações ainda, mas é possível sim que a gente tenha investimentos que são convertidos em cotas para que as pessoas participem do contrato da empresa. Se alguém quiser, porventura, investir, com quem contata? Vocês podem entrar em contato comigo através de e-mail, sergio.rocha@adwacannabis.com.br. Podem nos procurar também no Parque Tecnológico da Universidade Federal de Viçosa, que a gente pode estabelecer esse contato para negociar e apresentar a proposta da empresa. Ok, que coisa boa. Olha que assunto maravilhoso. Cannabis, maconha, canabidiol, não é? Soluções para problemas neurológicos, medicinais, quem diria, né? Por isso que a pesquisa, a ciência é altamente importante. E nós estamos aqui trabalhando um assunto que eu julgo maravilhoso, que é ciência é para a vida. A maconha, cannabis sativa, pode trazer solução para muitos problemas medicinais, psicológicos e assim por diante. Por isso, fica conosco. TV Viçosa, sempre com você. E nós gostaríamos de ter você também sempre conosco. Agradecemos ao Sérgio Rocha pela sua brilhante entrevista e gostaríamos de convidá-lo para vir aqui outras vezes, falar um pouco mais sobre os seus experimentos, sobre a sua pesquisa, sobre a sua empresa. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, professor, pelo convite. Numa próxima oportunidade, podem contar comigo. Ok. Agradecemos a sua participação, a sua audiência. Mais uma vez, especialidades, ciência é para a vida. Muito obrigado.